Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, sejam todos muito bem-vindos para o 4º episódio do nosso podcast Mito, Corpo e Voz. O nosso projeto, Quando o Mito Ganha Corpo e Voz, Redescobrindo a Força de Ser Mulher, está sendo realizado através do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, executado com recursos da Lei nº 14.017/20. Então, minha gente, hoje nós vamos falar, assim como o próprio título desse episódio, de uma outra divindade tão linda quanto Nanã, tão importante nas nossas discussões e nas nossas vidas, né? Como Nanã, quanto Nanã. Hoje a gente vai falar sobre Oiá, ou também conhecida como Iansã. Então, hoje, assim como na semana que vem também, a gente vai estar apresentando um pouquinho sobre essa divindade, apresentando um pouquinho sobre as narrativas e como elas nos contam e como elas nos mostram sobre essa lindeza. E eu já digo para vocês de antemão que provavelmente vão perceber no meu tom de voz, a minha forma de expressar, uma certa alegria, um certo conforto. Tá? Essa energia ela é muito presente na minha vida, né? Eu tenho uma ligação muito grande com o Oiá, então vocês vão perceber e já podem estar talvez até me ouvindo sorrir com a minha fala, mas é muito disso, assim, né? E também muito do que essa própria energia de Oiá traz para nós, né? Traz para nós essa alegria, essa leveza, essa sensação de liberdade e tantos outros pontos que nós vamos destacar nessas narrativas, tanto hoje quanto na próxima semana, certo? Só para lembrar para vocês, para quem tá chegando agora e tá ouvindo o podcast, esse episódio, né, como o primeiro, nos outros três, nos 3 anteriores, nós estávamos falando sobre Nanã, uma energia tão linda quanto e tão importante também para as nossas discussões e para a nossa vida. Então, se você não ouviu os episódios anteriores, corre lá no teu intervalo, na ida para a empresa, ou naquele momento assim que a gente tira para faxinar a casa, né, para organizar, nem que seja uma gaveta. Coloca ali para ouvir tanto pelo Spotify, quanto pelo Google Podcasts, ou até mesmo no nosso canal no YouTube, e fica bem à vontade para estar curtindo sobre essas divindades e também para trazer via redes sociais, né, tanto pelo Instagram, quanto pelo Facebook, ou pelo canal do YouTube mesmo, as tuas impressões, os teus sentimentos, né? O que essa narrativa pode estar trazendo para ti realmente, o que fez sentido e também o que você já conhecia sobre, né, as divindades. Então, imaginando que grande parte de nós teve, de certa forma, algum tipo de acesso não só a narrativa, mas com essas figuras míticas, né? Com essas divindades, assim.
não só num contexto religioso, mas no contexto mesmo do dia a dia, de ter lido algo sobre, né, ter aprendido com alguém, enfim, numa conversa, numa pesquisa. Eu acho super importante e enriquecedor para o nosso projeto tá dialogando, né, e trocando essas experiências. Então, lembrando que hoje a gente começa falando sobre essa energia e no sábado, na oficina das 10 às 11, para você que só está ouvindo e ainda não participou, corre lá, as inscrições estão abertas, são atividades gratuitas, então bora lá dançar, colocar o corpo para dialogar com a energia de Oiá, né? E já digo para vocês, não precisa ter experiência nenhuma. Digo e repito, eu sou aquela pessoa querida que vira o pé de Havaianas, minha gente. Eu sou aquela pessoa que para andar 1 metro assim reto, eu consigo esbarrar em tudo que tiver dentro desse 1 metro. Então, assim, eu só atrapalho em forma de pessoa. E tô aí dançando faceira e feliz. Então, acho que isso é um dos benefícios e dos presentes de se fazer dança, e principalmente de participar dessa atividade com a Vanessa Carraro, que é a nossa deusa, a nossa prof, que vai estar nos ensinando, né, e nos encaminhando para essas atividades de uma forma rica e de uma forma muito bonita, beleza? Então agora, né, que eu já trovei, falei e dei os recados, a gente começa falando sobre essa energia. E eu digo para vocês, minha gente do céu, já foi assim, olha, um sufoco tentar escolher quais narrativas eu poderia trazer aqui para vocês, né? Acho que assim, nessa meia hora dá vontade de contar umas 50, porque também é muito dessa energia de Oiá, né? Essa energia da comunicação, essa energia da expansão, assim. Então, nesses 2 episódios, né, o de hoje e o da próxima semana, eu vou tentar trazer tudo que eu puder sobre Oiá e principalmente destacar alguns pontos que muitas vezes acabam passando despercebidos na nossa vida, tá? Então, já digo para vocês o seguinte: Oiá e Yansan, ela é muito conhecida aqui no Brasil, né? Nível Brasil, assim como orixás, né? Como Iemanjá e Ogum, principalmente pela ligação e pelo movimento do sincretismo, né? Onde Oiá, ela é ligada, ou ela foi ligada, né, nesse movimento com Santa Bárbara, né? Que é a santa regente das tempestades, né? De toda essa função. Então, já dá para ter uma noção, né, do quanto a gente fala no dia a dia e acessa as informações sobre ela, né? Principalmente quando a gente está falando sobre energia da risada, né, do calor, do afeto, da paixão, tem muito de Yansan, tem muito de Oiá. Mas hoje eu quero falar sobre outro ponto. Então a gente vai deixar a paixão, vai deixar esse calor, né, esse movimento de conquista, esse movimento em direção ao objetivo para a semana que vem. Porque hoje a gente vai falar sobre um lado de Oiá que muitas vezes acaba não sendo dito. E é um lado que a gente também tem na nossa vida, né? É um lado que a gente também movimenta. Então vou trazer 2 narrativas para vocês, e a primeira, ela se chama o seguinte: Oiá cria um rio de um pano... Oiá cria o rio de um pedaço de pano preto. Karina, eu achei que a gente ia falar sobre outro lado de Oiá, sobre esse lado do fogo, o lado da paixão. Mas aí eu digo para vocês, quando a gente está falando sobre emoção e quando a gente está falando sobre paixão, a gente também fala um pouquinho sobre água, né? Sobre esse fluir, sobre esse desaguar, esse movimento do rio, que também tem como elemento, né, tem como ligação a própria Oiá, né, essa própria emotividade. Então, essa primeira narrativa que eu trago para vocês, ela tá também na obra Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi, e ela vai nos contar o seguinte. Então, novamente o título: Oiá cria o rio de um pedaço de pano preto. Vamos lá. O rei dos Nupes,
andava preocupado com a segurança de seu povo. Temendo uma invasão iminente, foi procurar os adivinhos, que consultaram Ifá. Ifá, né, como um sistema de adivinhação que era utilizado. Então, estes, né, os adivinhos, lhe recomendaram que oferecesse uma peça de tecido negro, que deveria ser rasgada por uma mulher virgem. O rei escolheu a filha para o ritual. A jovem rasgou o pano, cantando: Oiá, ela cortou. Diante de todos, a filha do rei atirou ao solo os pedaços rasgados do pano preto. Os trapos logo transformaram-se em águas negras, que correram formando o poderoso e protetor, o rio das águas negras, Odô Oiá. Odô, né, dentro de uma tradução iorubá, significa rio, e Oiá, o próprio nome da divindade, né? Então, o rio Orixá garantiu o isolamento da terra e protegeu o reino. Olha que interessante, para quem não conhecia essa narrativa, Oiá ela não aparece de certa forma como protagonista, né, direta, mas é a ela que recorre-se, né, quando é necessário né, passar por alguma dificuldade ou alguma situação. Então, o quanto é interessante pensar nessa figura, né, de Oiá como aquela que intercede pelos seus, né, como aquela que protege. E ela transformando-se em água, né, transformando-se em rio, vamos pensar nesse elemento rio, né, o rio como aquele que dá sustento, né, para a comunidade que vive ao redor, né, que vive à beira do rio. Então ele vai dar o alimento, ele vai dar a proteção, porque aqui o rio também ele acaba protegendo esse grupo, né, com as suas águas negras, né. Ele acaba também dando vida e seguimento da vida, justamente porque o rio corre, né. Então ele começa de um ponto e termina em outro, ele acaba passando por aquele grupo, passando por aquela comunidade, trazendo para aquela comunidade o que eles precisam, né? O que eles estão necessitando no momento. Então, para pensar em Oiá, nesse sentido agora como aquela que também provém, né? Muitas narrativas apresentam Oiá como aquela energia fogosa, aquela energia da paixão, mas aqui a gente vai pensar nela, pelo menos nesse primeiro dia, como aquela energia do amor e a energia da abnegação, né, da doação. Então é a ela que recorre-se, né, quando precisa de algo, e é ela que intervém, aqui como uma forma de água, como uma forma fluida, né? Não água parada, não é aquela coisa que aquele rio não, né, Karina? Aquele poço que fica paradinho ali, que as pessoas vêm, coletam a água, fazem, e aquela água não muda, né? Não, justamente o rio no sentido fluido, que vai trazer todo dia água diferente, pelo menos, né, dentro das suas águas, dentro desse correr, todo dia vai estar trazendo alguma coisa nova e alguma coisa diferente para quem precisa dele, né? Para quem está às suas margens, assim. Então, pensar em Oiá no sentido de movimento não só do vento, mas da própria água, do deixar fluir, né? Do deixar levar. E a gente está falando, mas Karina, eu não poderia estar falando sobre Iemanjá quando eu penso em água? Também, né? Mas as narrativas nos contam que tanto Oiá, quanto Iemanjá, quanto Oxum e Obá, em África, elas eram nomes e elas eram tidas também como rios africanos, né? Então essa ideia do feminino também como o provedor, né? Aquele que abastece, aquele que alimenta. Então é muito interessante pensar nesse sentido, assim. E também é legal pensar aqui, né? Quando o rei ele escolhe a filha para o ritual, né? Que essa determinada menina ela tinha que rasgar o pano preto para que então Oiá intercedesse, né, e se tornasse no rio, como a questão também
dessa mulher, para nós, ela pode estar referindo a ideia de pureza, mas também a ideia de inocência, né? No sentido de quando a gente realmente abre o coração para pedir algo, né? Para buscar algo, quando realmente a gente se limpa de toda... Agora vamos viajar, tá? De toda as preocupações, né? As construções que a gente faz no dia a dia, de toda aquela mágoa, angústia, enfim, quando a gente tá nós, assim, sabe? O mais limpo possível, pelo menos o mais afastado, né? De toda a angústia do dia a dia, né? De toda aquela construção, de toda aquela energia que a gente vem acumulando, né? Eu acho que muito da pureza dessa mulher, dessa filha do rei, né? Pode ser pensada dessa forma, né? O quanto que realmente a gente precisa estar de coração aberto para pedir muita coisa, né? Para poder também ter o discernimento daquilo que nós precisamos, né? Muitas vezes na hora da correria, na hora do fogo, da loucura, a gente acaba não percebendo e a gente acaba não tendo a real dimensão da situação que a gente está, né? E qual que é a melhor forma que a gente pode estar tomando, a melhor decisão para estar sanando algum problema, né? Ou resolvendo alguma situação. Então tem muito disso também, da importância de entender essa figura da mulher, né? Filha do rei, que dá o início para esse movimento, né? Que desencadeia essa transformação do rio, né? Dessa transformação de Oiá em rio. E seguindo ainda com essa ideia de água, eu trago para vocês outra narrativa, que ela é um pouco parecida, que é a seguinte: Oiá transforma-se no rio Níger. A gente está falando ainda sobre água, né? Para amanhã não, para na próxima quarta a gente continuar falando sobre Oiá, mas a partir de outros elementos da natureza. Então, seguindo a narrativa que ela nos conta, Oiá foi aconselhada a prosseguir sua jornada ao lado de seu marido Xangô. Enquanto amasse esse homem, não deveria retornar a Irá, sua terra natal, onde vivia sua família. Dividida sentimentalmente, Oiá não seguiu as recomendações e voltou a Irá. Um dia, recebeu a notícia da morte de Xangô. Sentindo grande tristeza pelo ocorrido, usou seus poderes sobrenaturais e transformou-se em um rio, o Odo Oiá, ou rio Níger. Então, as narrativas contam, né, que Oiá, enquanto mulher, ela vai ser muito livre e ela vai buscar, né, no decorrer da vida dela, paixões e amores diferentes, e essa liberdade permite ela, né, de transitar, de conhecer pessoas, de aprender com pessoas, né, de fazer essas trocas, ensinamentos, porque justamente ela carrega essa energia da liberdade, né? Aqui falando num contexto mítico e não religioso, obviamente. Até que, né, quando ela conhece Xangô, né, que a narrativa nos conta como o verdadeiro amor dela, né, como se fosse um casal perfeito, aqueles que se unem, que se complementam, né? Oiá, ela se apaixona de tal forma e ela é tão companheira de Xangô que ela vai para todos os lugares com ele. Ela vai para a guerra com ele porque ele é rei, né? E ela vai para a guerra com ele para defender lado a lado, lutando junto. Então, assim, realmente eles formam aquele casal que a gente acha lindo, né? Aquele casal parceirão, assim. E eles formam, e aqui essa narrativa nos conta que ela andava com ele para cima e para baixo, como diz o outro. Mas, assim como Oiá tem esse caráter apaixonado, ela também tem esse caráter que cuida, né? Esse lado que cuida, esse lado protetor. E a narrativa nos conta que
essa ligação dela com a cidade natal, Irá, é justamente a ligação dela com as origens, né? Com a família, por exemplo, né? Com todos esses laços. E que ela fica dividida sentimentalmente justamente em seguir as recomendações, né? E continuar sempre com Xangô, ou de voltar para a terra natal para matar a saudade e tudo mais. E a partir do momento que ela decide, né? Que ela opta por voltar à cidade natal e Xangô vem a falecer nessa narrativa, ela se toma de uma tristeza profunda e acaba se transformando, né? Usa o poder sobrenatural dela para se transformar no rio Níger. Então, dessa narrativa específica, eu penso em alguns pontos para vocês, tá? Primeiro, o quanto muitas vezes a gente... Como eu posso falar para vocês, assim, pensando... Esse amor, né? Esse amor que ela dedica para o outro, né? Nesse caso aqui, para Xangô. O quanto que esse amor, essa paixão pelo outro, acaba muitas vezes nos limitando a tomar certas atitudes em relação a nós mesmos. O quão importante é esse movimento de amar o outro, sim, mas o quanto que esse movimento de amar a si mesmo, né, está sendo feito. Karina, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo. Pra gente pensar assim na questão da paixão, né, na questão da entrega, e o quanto muitas vezes a gente guerreia pelo outro, né, vai à luta pelo outro, acompanha o outro, e isso é muito, muito legal, muito importante, né, em qualquer tipo de relação, não tô falando só companheiro-companheira, né, companheiras ou companheiros, mas pensando também nas nossas construções do dia a dia, né, o quanto também é importante a gente parar e pensar um pouco em nós, né? Colocar essa paixão, colocar essa energia toda, mas também nos movimentos internos, né? Para organizar os nossos passos também, né? E não só seguir os passos dos outros, assim. Mas o outro ponto que eu queria lembrar para vocês aqui é quando ela se toma, né, dessa tristeza profunda e acaba se transformando num rio, né, no rio Níger. A gente pode pensar da importância de desaguar. Novamente, Oiá, ela é tida assim como aquela energia, né, regente das tempestades, né, dos raios, aquela energia da impulsividade, do vento forte. Mas o quanto também Oiá, ela representa esse desaguar, essa intensidade do desaguar. E o quanto que é importante em vários momentos da nossa vida, né, a gente não se tornar represa de nós mesmos, né? Esse momento que a gente precisa colocar para fora, né, o sentimento, aquela mágoa, aquela angústia, aquela tristeza, aquele arrependimento, justamente para trocar, para fluir as nossas águas internas, né, para limpar o coração mesmo daquela angústia, enfim, para permitir que o rio da vida continue seguindo o fluxo, né? Não só, como eu posso dizer para vocês, não como uma lagoa, né? Não como uma piscina, mas justamente permitir que esses ciclos se iniciem, se findem, enfim, né? Que haja esse processo de reciclar, né? Esse processo cíclico mesmo das nossas energias e do nosso dia a dia. Então aqui é legal pensar nessa figura que ela se transforma em rio justamente pela possibilidade de desaguar, né? A possibilidade de seguir a vida a partir de uma outra perspectiva, né? Que ela acaba tendo. Então, a partir dos poderes dela, daquilo que ela manipula, daqueles elementos que a constituem, ela acaba tomando uma decisão de vida que agora, boa ou ruim, não sei, mas é um movimento que ela toma, né, a partir do que ela está sentindo, e o quanto a gente pode pensar nesse desaguar dela
também presente no nosso dia a dia, né? Justamente para pensar nessa energia de Oiá, assim, como impulsividade, que muitas vezes não é resolvido, ou a gente não acaba colocando para fora em forma de raio, de tempestade, mas em forma de choro, né? E que isso é tão bonito quanto, e isso também é tão representativo quanto, né? Quando a gente fala sobre Oiá, a gente está falando sobre emoção. E falar de emoção, obviamente, é falar de amor, né? É falar de paixão, é falar de toda essa energia que acaba conectando esses sentimentos, né? E o quanto é importante para saber lidar com todos eles e também para nos organizar, né, internamente, pensar nesse desaguar como processos que a gente vai precisar estar fazendo no nosso dia a dia, né? E o quanto que é bom isso, não só em forma de choro, mas uma forma mesmo de aliviar as tensões, né? Aliviar as preocupações, as angústias, as cobranças e principalmente aquilo que a gente não sabe, que a gente não pode lidar. Aquilo que foge, né? Escapa do nosso controle. Eu acho que o Oiá traz muito disso para nós, né? Do quanto que é importante a gente desaguar, a gente colocar para fora e entender que o curso do rio, né, ele vai seguir sempre, independente das barreiras, independente das pedras, independente de todos os obstáculos que tiverem, né, no curso desse rio, mas ele segue. Ele acaba desviando pedras, ele acaba ora largando, né? Ora se estreitando como se fosse um córrego pequenininho, como se fosse só uma nascente, mas que ele segue. E ele se renova, e ele se reconstrói, né? E ele cresce. Enfim, pensar um pouquinho nessa transformação em rio também como na nossa própria vida. Certo, minha gente? Eu gostaria de falar hoje sobre a questão de paixão, de fogo, de energia e como ela se transforma em búfalo quando necessário, como ela também se transforma em borboleta e como ela também acaba adquirindo, né, tantos outros poderes que Oiá tem no decorrer de sua vida. Mas hoje, especificamente, de forma muito intuitiva, pensar sobre esse desaguar, sobre essa energia tão importante para nós, né? E justamente sair um pouquinho fora da caixinha, do rótulo, de pensar que para ser forte, né? Para ser guerreira, para ser tempestuosa, né? Para ser para lidar com as questões do nosso dia a dia, que para cair por terra essa ideia de que para ser forte, para ser guerreira, eu não devo chorar, né? E o quanto é importante isso, gente. Aliviar as tensões, tirar a armadura do nosso dia a dia, essa armadura de guerra, né? Das nossas dificuldades, chegar em casa e desaguar. Poder contar com uma amiga, com alguma pessoa que a gente se identifique e desaguar. Justamente ter essa parceria, esse ombro amigo, esse relacionamento, né, com outras pessoas, com outras mulheres. Eu acho que é fortalecer ainda mais esses fios que nos unem, né? Justamente então pensar nessa ideia de que a energia de Oiá também representa a energia do desaguar, a energia de colocar tudo para fora, de se limpar, né, de poder estar reorganizando a vida a partir desse movimento, né? Que é um movimento também muito importante para nós. Então, pessoas, hoje fica essa reflexão para a gente começar a semana que vem falar sobre a energia de Oiá enquanto um elemento de fogo, enquanto um elemento de ar, mas hoje fica como elemento de água, né? Para pensar nesse sentimento de doação, não só para o outro, mas para si mesmo, né? O quanto que é importante
esse movimento, esse olhar para si, e também pensar no quão importantes são os ciclos do desaguar, né? E o quanto que esse ciclo nos constitui e só reforça e só nos dá mais força para enfrentar o nosso dia a dia e principalmente os percursos, né, que estão na nossa vida e que estão no curso dessa vida que a gente escolheu, né, para atingir os nossos objetivos em busca da felicidade. Beleza? Eu espero que tenha feito sentido para vocês essas questões. E, enfim, se vocês não conheciam essas duas narrativas, né? Elas são bem interessantes para pensar